Aí agora a gente tem esse cometa, né, chegando aí, o 3I Atlas, ou esse objeto, enfim, interestelar. Isso chama bastante atenção, né? É um ponto que eu levanto, que eu já falei algumas vezes, mas eu acho que é importante citar. Agora, depois que se criou o Atlas, né, o sistema de monitoramento de objetos interestelares, agora a gente já mapeou 3 objetos interestelares, né? O Oumuamua, que deu muito pano para manga, daí o Borisov, que não foi o 2, foi o segundo, que não foi, o pessoal não deu muita bola, mas o terceiro agora, esse 3I Atlas, está se falando muito a respeito. Tá? Então, isso é interessante porque, assim, eu particularmente, eu vou ser sincero, eu não sabia que a gente não recebia visitantes interestelares com frequência, objetos vindos de fora do sistema solar. Eu pensei que era uma coisa comum, né? Que esses objetos aparecerem, mas de repente agora a nossa ciência resolveu dar ênfase para alguns que aparecem ali, que são detectados. No Oumuamua foi um estardalhaço que foi feito. Todo mundo falando que era um objeto com propulsão, porque eles têm uma forma diferente de se movimentar, que não é previsto astronomicamente pela ciência atual. Então eles possuem alguns comportamentos estranhos, algumas composições estranhas, e evidentemente isso traz muitas especulações, as pessoas começam a pensar, peraí, se a ciência previa que se mover num movimento orbital previsível, e de repente ele acelerava, ou ia mais devagar do que o previsto, ou tinha uma luz para frente ao invés de ser para trás, como o caso do 3I Atlas, né? Então, isso acaba gerando uma série de questionamentos que mostram, evidentemente, algo que eu sempre tenho falado desde que a gente criou o canal, que a gente não sabe porcaria nenhuma sobre o espaço. Tá? Ou, assim, eu digo a gente como cidadãos comuns, né? Então, existe um grupo que se preocupou muito em setorizar, fragmentar, dividir por níveis e privatizar o espaço, né? Esse grupo, que por acaso são simplesmente os maiores bilionários da Terra, né? E os grandes nomes aí, tanto da política, né? Da política espacial, ou agora da exopolítica, né? Mas, enfim, esses caras simplesmente dominaram o setor. Um exemplo, o Musk, né? Elon Musk. Então, mas tem outros grandes nomes aí. Esse pessoal, dono dos mercados, do e-commerce, como o dono da Amazon, Jeff Bezos, né? O pessoal já está indo para a área espacial, né? Então, além disso, tem aqueles membros de sociedades secretas mesmo, não discretas, essas aqui não são discretas, são secretas mesmo, né? Que tinham pessoas importantíssimas, né? Como, por exemplo, a Plus Ultra, né? Nikola Tesla, há quem diga. Thomas Edison, Walt Disney, né? Então, o Mark Twain, pessoas muito importantes em setores-chave para se promover ideias específicas. Por exemplo, Walt Disney, na questão do cinema, da fantasia, né, de trazer certas ideias no imaginário coletivo. Autores, né, Mark Twain, cientistas, Nikola Tesla, Edison, trazendo tecnologias conhecidas do passado, como tecnologias da perdida tartária, que eu vou provar, tá? Eu vou provar que, assim, quem tiver acesso a tudo que eu colocar ali, vai saber que realmente alguns argumentos novos em relação à tartária, tá? Que eu ainda tô escondendo um pouco o jogo, deixar a hora certa, tá? Então, mas assim, de fato, a tecnologia que se tinha conhecimento, ela é uma tecnologia que a nossa civilização atual, mesmo com toda a sua manipulação, mesmo com todo o controle que existe, já conhece há mais de 100 anos. Tá?
Essa tecnologia, se ela for utilizada da maneira correta, ela permite que você possa, inclusive, ver realidades que a gente não consegue perceber através da manipulação da energia elétrica, por exemplo. Tá? É só uma questão de utilizar aquela energia potencial da forma correta. E eles sabiam fazer isso. Então, evidentemente, isso foi apossado por grupos e, com o tempo, houve um controle tecnológico até para que a elite tivesse um distanciamento tecnológico em relação à população. Então, eles têm uma tecnologia muito mais avançada. Existe aí no meio do caminho os militares, que vão testar isso em escala militar, e depois o que chega para o mercado, para a população. E aí, quando os caras, voltando ao início da live, dizem que você tem que se ater ao mercado como se fosse o mais absoluto fator social, como eles trazem com essas think tanks, desde os liberais de escola de Chicago, de Milton Friedman, né? Como, por exemplo, Paulo Guedes, até os anarcocapitalistas e os libertários de escola austríaca, passando pelos libertários de escola austríaca. Então, liberais, ultraliberais, vamos pegar liberais, tá? Libertários de escola austríaca, misesianos, né, principalmente, e anarcocapitalistas, rothbardianos, né? Então, aí eles vão... Só que isso é feito, não é uma coisa orgânica, as pessoas despertaram para isso. Não, são think tanks, que quem banca são justamente os grandes detentores de monopólios ou de quase monopólios, de bolsões de mercado, em certos segmentos e setores. Então eles financiam a cultura que lhes favorece, basicamente. É o mesmo sistema do Partido Comunista financiando a doutrinação marxista na União Soviética, só que de sinal trocado. É a mesma coisa, só que feito pro anarcocapitalismo, pro capitalismo, pro liberalismo, né, basicamente. Então, são doutrinações, são meras propagandas, né? Então, evidentemente que uma sociedade que promove isso, ela não vive isso. A elite que ensina isso, ela não vive isso. Ela não vive só do mercado. Tá? Essas sociedades, esses grupos, eles detêm, primeiro, um distanciamento tecnológico, círculos muito seletos, círculos ocultos, bastante seletos, seletivos, né? Em relação ao que é conhecido, por níveis mesmo. Eles possuem também um isolamento em relação a isso. Então, eles têm abaixo deles, eles controlam basicamente, né? Colocam para as Forças Armadas testar certas tecnologias que eles conhecem há muito tempo, nunca deixaram de conhecer, fazem uso. E aí o que chega no mercado é o lixo do lixo, basicamente. É tipo assim, a gente não vai precisar mais disso, e é isso que chega para nós. Tá? Quando não precisa mais, quando eles já têm certeza que eles já têm um distanciamento suficiente, tá? Eles já estão fazendo uso daquilo, muito bem, obrigado, já tem uma tecnologia superior àquela, aí vai para o mercado. Porque não vai desequilibrar o jogo, não vai ameaçar o poder deles, porque o poder deles é tecnocrata. Ele já é tecnocrata, ele não vai ser. Só que ele é uma coisa ainda não tão assumida. Ele se disfarça de liberalismo, de socialismo, de sistemas híbridos, como a gente tem na Rússia, né? Ou na Turquia. Mas, em última instância, você tem, sim, uma tecnocracia oculta, camuflada desses sistemas. Tá? Então, é assim que funciona. Então, para eles, na verdade, eles não jogam esse mesmo jogo que a gente. Mesmo que eles falem que você tem que se contentar em brigar no mercado, no livre mercado mais absoluto que for, no ancapistão, o sonho do anarcocapitalista, o sonho utópico, né, a distopia anarcocapitalista, não, eles não vivem isso, eles não jogam esse jogo. O sistema deles é completamente hierarquizado. Tá? E é monárquico, diga-se de passagem. Tá? Eles são monárquicos, né? Estão vinculados a monarquias.
Só que não apenas a monarquia aparente, eu não estou aqui criticando a monarquia, eu acho que a monarquia é melhor, por isso que eles adotaram a monarquia e passaram o resto, a república, para o restante, para o restolho, aonde eles conseguiram fazer isso, que somos nós, né? Então, mas o sistema é esse, a elite opera dessa forma, tem uma alta nobreza, tem um rei, né, um Charles ali, Elizabeth, era. Então é assim, tá? E essas tecnologias existem, assim. Eu quero trazer aqui no canal uma pessoa que eu conversei recentemente. Ele contou uma história muito interessante, tá? Se é verdade ou não, eu vou deixar cada um ouvir, né, em algum momento e decidir. Mas ele teria trabalhado numa espécie de força, como se fosse um MIB Homens de Preto. Só que não é bem o MIB, né? O MIB é coisa de filme, é uma coisa mais militar mesmo. Só que é um militar que é fora das patentes convencionais, né? Onde eles tinham um contato direto com tecnologias invisíveis, seres que a gente só ouve falar na ficção ou nas teorias da conspiração, né? Enfim, alguns dos quais eu sei que existem, né? Pela própria experiência que eu já tive. Então, quando ele começou a falar muitas coisas, eu identifiquei na minha própria vivência, né? E aí eu achei que tinha sentido, tá? Ontem no SBT eles colocaram uma imagem do Silvio Santos para elogiar a elite presente. A IA pode te colocar numa cena para que a justiça venha prender a pessoa logo mais. Isso é o deepfake, né? O famoso deepfake. Serve para isso, né? Basicamente, eles podem fazer, mas assim, ainda é possível perceber, ainda é possível. Tem um filme que eu não lembro o nome agora, mas eu já assisti um filme que acontece isso, a pessoa é incriminada por uma imagem gerada por IA, que a pessoa não participou e tal, e ela sofria perseguição do Estado, né? Então, a gente já passou dos hologramas e agora a tendência é ser bem rápida mesmo, né? A ascensão e queda vai ser mais rápida, porque cada mês evolui muito a tecnologia. Só que existe a questão da tecnologia evoluir e ela se espalhar. Então, ela evolui muito rápido, mas ela demora para se espalhar por fatores, enfim, fatores que não tem como fugir disso, né? Que é o tempo que leva para espalhar a tecnologia, as pessoas terem uma tecnologia que possa fazer uso daquela tecnologia, terem um aparelho, um hardware, né, um celular, alguma coisa, um computador, para fazer uso daquela tecnologia. Então, nesse sentido, acaba que a nossa falta de desenvolvimento como humanidade acaba sendo até um escudo protetor, porque se a gente tivesse totalmente já monitorável e debaixo dos requisitos necessários, seria muito mais fácil para implementarem modelos tecnocráticos ou tecnocratas totalitários do jeito que eles gostariam mesmo, né, de fazer. Tá? Se eu acho mais barato fazer domos com atmosfera em Marte do que usar tecnologias aqui na Terra para continuar a humanidade aqui. Eu, particularmente, e se as duas coisas forem a mesma? Né? Deixa essa pergunta. Quem estudou Formate vai ter uma noção, né? E se Marte for mais além? For plus ultra? Bom, pessoal, então a gente está tendo essa questão desses objetos interestelares chegando. Como eu falei, são coisas, para concluir, né? São coisas que eu particularmente não pensava que era o bicho, né? Nossa, um objeto interestelar entrou no sistema solar. Poxa, cara, sério. Eu pensava que isso era normal, assim, corriqueiro. Mas não é, né? Então, assim, eles definem os objetos, ele não é um meteoro, ele não é necessariamente um cometa, ele é um objeto interestelar, com uma classificação diferente,
que pode ser que seja um cometa, né? Como a ciência afirma. Mas, por alguma razão, há uma ênfase muito forte nisso. E muitas dúvidas em relação a isso. Então ele vem de fora do cosmos. Né? Ele vem de fora do sistema solar. Chamado sistema solar. Ele adentra. Por outro lado, ele traz alguns questionamentos interessantes, né? Veja, por exemplo, as teorias que afirmam que tudo é muito menor e mais próximo, que eu acho bastante atrativas, né? Só que, se esse é o caso, realmente, veja, esse objeto está viajando há um tempão desde que está sendo monitorado, né? Então, assim, esses objetos não podem estar tão perto assim. Ou o 13 Atlas está viajando muito devagar no espaço. Então, fica aí uma pulga atrás da orelha para ser pensado, um exercício de lógica, né? Então, a gente precisa tentar entender por que está tão lento. Ou será que as coisas não são tão pequenas assim? Nem tão mais próximas assim? Porque senão ele já teria passado, ou ele está muito devagar no espaço. Tá? Então são coisas que, se você quer questionar a cosmovisão dominante, você tem que colocar na equação essas informações. Tá? Então a gente vai saber, né? Dia 19 de dezembro, né? Que é o dia precisamente, o dia do aniversário do melhor time do mundo, o Paraná Clube, tá? Vai ser o dia que o 13 Atlas vai estar mais perto aqui da Terra, né? Então vai ser o melhor dia para se observar, já chegou, já está bem próximo, né? Então, enfim. Dia 19 de dezembro a gente vai ter mais informações aí. Aí eu falei do apagão, falei do 13 Atlas, aí a questão da inversão e do clima eu dei só uma pincelada, porque ia ficar muita coisa, né? Mas realmente as coisas estão mudando muito dramaticamente, a gente fala muito disso na cronologia do Apocalipse, que é o curso que eu tenho com o senhor Eduardo, do canal Yeshua. Se você quer saber mais, tem interesse, é o yeshua.alendanuvem.com. Deixa eu até mostrar já. Screen share. Eu vou colocar tudo aqui, que daí a gente já vê. Tá. Que é esse daqui, né? Vocês podem entrar lá, cronologia do Apocalipse, yeshua.alendanuvem.com. Vou colocar no chat, tá? Pessoal, peço por gentileza, deixa o like, temos mais de 400 pessoas assistindo, né? São 11 horas e 14 minutos. 417 pessoas assistindo agora. Deixa aquele like que ajuda, né? Nem esfera, nem plana, é virado do avesso mesmo, é mais ou menos por aí o negócio. Vamos lá. Damião acha que a Lua e o Sol são um holograma. Hologramas, né? Tem uma teoria também que é interessante, né? Que afirma que a Lua, ela, assim, ela, independente, ela pode ter a questão do que a gente fala, que a gente estuda no formato, da continuidade física, do reflexo, né? Mas que afirma que a Lua é uma espécie de base. E aí, enfim, só que dentro dela, tá? Não necessariamente por cima, né? Existem teorias também que falam do lado oculto da Lua e tal, eu já não sei. Eu já não compro essa ideia. Mas que dentro dela
esses objetos entram, né? Esses seres aí seriam os tais Greys, né? Que viveriam lá. É uma teoria interessante aí que eu já vi sendo abordada. O que vocês acham disso? Entendi, não, perfeito. Os vulcões também, né? Vulcões estão ressurgindo com força. Tem alguns vulcões aí que são bem ameaçadores, né? Como qual é o nome do vulcão lá dos Estados Unidos? Me fugiu o nome agora. Vulcão do Zéu, Yellowstone. Pronto. Um salve de Manila, nas Filipinas, olha só. Tá longe, hein, Gustavo? Obrigado pela participação aí. Eu já vendi, sabia? Para as Filipinas, já fiz diversas, já fiz algumas vendas de exportação para as Filipinas, para compradores aí. Nunca ouvi falar do Satan de Little Season, tá? Isso aqui eu não conheço. Vamos deixar o like, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela participação e pela ajuda na moderação. Tá? Obrigadão aí. Os moderadores que estiverem presentes também. Tá? Os ETs eu nunca vi, mas juro que já vi nave espacial nítida. Dá uma sensação terrível no peito, deu um medo do caramba no momento. E quando eu era criança, eu vi uma daqueles charuto vertical atravessando assim, preto. Daí ele parou em certo ponto e sumiu. E não tava sozinho, não. Eu tava, na época a gente tinha costume ainda, eu sou do tempo que a gente brincava na rua, né? Então tava todos os vizinhos, a molecada, assim, e todo mundo viu. Assim, o pessoal parou pra ficar olhando. Então tinha acho que umas 15 crianças, criança e pré-adolescente, né? Eu não senti nada demais, assim, mas de fato a questão dos ETs mesmo, normalmente esses seres, né, que chamam de ETs e tal, normalmente eles seriam mais, como você vê um fantasma, né? Eles não estão assim, eles não estão físicos, tá? Só o que eu vou dizer por hoje, supostamente, né? Supostamente, teoricamente. Pode ser físicos também, pode aparecer, mas normalmente, assim, é mais fácil tá dessa forma, supostamente, né?